Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais uma live do CMC, já tradicional das noites de segundas-feiras. Como sempre, trazemos assunto de alta relevância para o agronegócio. E hoje nós vamos falar de um assunto polêmico: castrar ou não castrar o nosso boi. E para fazer essa apresentação, convidamos já nosso parceiro de longa data, Dr. Leandro Sâmia, professor de bovinocultura de corte da UFMG, que vai nos falar tecnicamente o que seria, e comercialmente, o que seria mais interessante. Boa noite, doutor Leandro. Boa noite, doutor Renato. Boa noite a todos aí que nos acompanham no canal do CMC. E, como sempre, como é um assunto de alta relevância, a gente acredita que seja de muito interesse de muitos produtores rurais assistir essa apresentação. E, para isso, você vai pegar o link desta live e vai compartilhar nos grupos de agropecuária que você está, para outras pessoas terem acesso a esse conteúdo. E, como sempre, nesses minutinhos aí antes do início da live, a gente pede para vocês, enquanto o pessoal está entrando, a gente pede para vocês para se inscrever no nosso canal. Se você não está inscrito, abaixo da nossa imagem aí tem um botãozinho vermelho, você vai clicar em inscrever-se e ativar o sininho que está logo do lado dele, que é muito interessante para que você, todas as segundas-feiras, receba a notificação que essa live está para começar e não perca esse conteúdo extraordinário. Vamos lá, doutor Leandro? Vamos lá, doutor Renato. Esse tema, doutor Renato, é uma das perguntas, na verdade, que eu mais escuto, né? Seja aí dos meus alunos, de produtores, existem muitas dúvidas, muitos mitos em relação a castrar ou não castrar os bovinos de corte. Então, hoje nós vamos falar vantagens da castração, mas também os desafios que a castração ela pode ocasionar dentro de um sistema de produção. Então, o meu foco aqui hoje, para nós entendermos castração, nós vamos fazer duas abordagens. Uma abordagem mais biológica, referente ao animal, e uma abordagem econômica, porque essa abordagem econômica ela pode estar relacionada ou não à biologia do animal. Então, tudo se resume, tá, ao que a castração faz com o animal do ponto de vista biológico. Então, antes de nós entrarmos propriamente dito na castração, nós precisamos entender no Brasil o porquê que se realiza a castração. Se nós pegarmos esse gráfico de disponibilidade de forragem, né, ao longo do ano, nós podemos perceber que a produção de forragem no Brasil ela não é constante. Nós estamos agora no mês de novembro, né? Temperatura já um pouco mais elevada, alguns locais do Brasil já estão com uma chuva definida. Então, nessa época do ano, nós temos um aumento na qualidade da forragem e também o aumento na quantidade de pastagem disponível. Porém, quando nós pegamos aí os meses de março, abril, já no período de transição, é visível que nós aí, né, já começamos a perceber uma queda na quantidade de forragem produzida e também na sua qualidade. Agora, quando nós pensamos no animal, tá? Eu vou representar aqui, né, um animal de recria de 1 ano de idade, aí, bem próximo de 1 ano, um animal aí que nasceu entre outubro e novembro do ano anterior. E se nós pensarmos nesse animal, até o seu ponto de abate, esse animal ele tem uma exigência nutricional crescente. Muitas vezes, nos sistemas de produção do Brasil, esse animal não ganha peso de forma constante por causa da qualidade da pastagem, mas a biologia do animal exige, né, nutrientes, né, crescentes dia após dia. Então, quando nós pensamos nesse animal de recria, até um animal aí que precisa ser abatido dentro do que o frigorífico exige, nós precisaríamos oferecer para esse animal um plano nutricional crescente, em proteínas,
em energia, e muitas vezes essa carência nutricional que apresenta nessa época de menor oferta de forragem impede esse crescimento. Então, para nós entendermos um pouco melhor isso, né, como que ocorre o consumo de alimento do animal ao longo do ano, nós temos aqui um animal, né, no período das águas. Um animal, como eu disse, que tem pastagem abundante, pastagem de qualidade. Esse animal pode chegar a comer até 2,2% do seu peso vivo. Então, como um exemplo, se fosse um animal de recria de 300 quilos, esse animal poderia chegar aí a um consumo de 6,5 kg, 6,6 kg de matéria seca. Então, na época das águas, nós sabemos que os animais eles têm uma capacidade de crescimento maior. Já no período de transição, quando a qualidade da pastagem já diminui, nós podemos perceber também uma queda no consumo de alimento desses animais, devido principalmente, né, ao aumento dos teores de fibra. Então, o consumo daquele animal nas águas, que era de 2,2%, nós podemos perceber que caiu aí para níveis aí de 1,8%, 1,6% do seu peso vivo. Então, esse animal ele vai comer agora entre 5,5 kg, 5 kg de matéria seca. E na época de pior qualidade do pasto, na época seca, onde se tem altos níveis de fibra, baixos teores de proteína, esse animal tem o seu consumo totalmente comprometido. Ele chega a comer 1,5% do seu peso vivo. Então, um animal aí de 300 quilos, né, 320 quilos, esse animal vai comer 4,5 kg, 5 quilos de matéria seca por dia. E essa é a grande dificuldade no sistema de produção brasileiro a pasto, é colocar tecido muscular e principalmente tecido adiposo nesses animais para que eles consigam atingir o ponto exigido pelos frigoríficos. Então, essa foto, ela exemplifica bem isso. Esse confinamento foi um confinamento que nós visitamos pela universidade e, visivelmente, nós temos aqui um animal com uma idade, né, bem elevada, porém, ainda com pouco acabamento. Nós podemos visualizar nos animais aqui locais que ainda não estão preenchidos com tecido muscular e também não apresentam gordura, ou seja, são animais que já desenvolveram suas características sexuais secundárias, ou seja, já atingiram a sua maturidade, mas por falta de alimentação não conseguiram depositar gordura na carcaça. E por que que nós falamos muito de gordura na carcaça? Por que que nós falamos muito de acabamento, de terminação dos animais? A gordura de cobertura, ela é muito importante para preservar a qualidade da carcaça. A gordura, ela é um isolante térmico que auxilia na taxa de resfriamento, ou seja, ela faz com que a carcaça perca calor de forma mais lenta. E isso faz com que, durante o processo de transformação do músculo em carne, não ocorra o que nós chamamos de encurtamento do sarcômero, que é uma unidade do tecido muscular que, quando ele tem essa contração, esse encurtamento, ele pode afetar a dureza da carne, ele pode aumentar a dureza, ou seja, a carne perde maciez, e essa falta de gordura também na carcaça pode levar ao escurecimento da carcaça. Então, fica uma carcaça com uma coloração escura, o que não é atrativo do ponto de vista comercial. Então, uma questão que nós temos que entender é, muitos produtores ficam muito preocupados apenas com o peso do animal. Não que estejam errados, mas muitas vezes buscar só peso, nós podemos cometer erros. Porque um animal castrado, que é o nosso objetivo de exemplificar aqui hoje, quando comparado a um animal inteiro, ele vai atingir a sua deposição de gordura mais cedo, ele coloca a gordura mais cedo do que um animal inteiro. Então, quando nós trabalhamos aí com diferentes classes sexuais, com diferentes raças,
é muito importante nós sabermos o peso condizente daquela raça, tá? E também daquela classe sexual, para nós não entregarmos para o frigorífico uma carcaça sem gordura e, eventualmente, o produtor ser penalizado, ou também entregar uma gordura com acabamento excessivo, que também pode ocorrer penalizações no frigorífico, porque uma carcaça com muita gordura, ela pode atrapalhar a linha de abate, ou seja, se demora muito tempo para limpar uma carcaça com muito acabamento, e isso pode afetar o custo operacional de um frigorífico. Então, nós devemos trabalhar aí com o que o frigorífico exige, tá? Então, só para nós entendermos o porquê da gordura, isso está muito relacionado à classe sexual, esse gráfico nos mostra muito bem isso. Quando eu tenho uma carcaça com pouca gordura, tá? Ela perde temperatura muito rápido. Nós podemos ver por essa linha verde, tá? Quando uma carcaça perde temperatura muito rápido, ela sai ali de próximo de 37, 38 graus, quando o animal é abatido, e ela é levada para uma câmara fria, se ela atingir, antes das 10 primeiras horas de refrigeração, uma temperatura inferior a 10 graus, nós podemos ter aí, tá, o acometimento dessa carcaça, nós podemos comprometer a sua qualidade. Então, nós queremos que a temperatura caia de forma lenta, tá? Nós podemos perceber que a temperatura ideal, ela vai ser atingida aí próximo de 48 até 60 horas. Eu não quero que 12, 24 horas esse animal já esteja com a carcaça desse animal já esteja numa baixa temperatura. Então, a gordura, ela é importante para segurar essa queda na temperatura. Então, um dos grandes problemas que nós temos no Brasil hoje é a falta de conhecimento de muitos produtores. Então, a gente, não sabe, muitas vezes, o que o mercado exige, tá? Então, o maior gargalo da pecuária brasileira hoje é a falta de padronização das carcaças. E quando nós pensamos aí em fêmeas, machos castrados e machos inteiros, os machos inteiros são os animais mais heterogêneos que nós temos. Então, uma das formas que nós temos de melhorar a qualidade das carcaças, uma delas seria realizar a castração. Nós conseguimos entregar produtos de melhor qualidade. A questão é, vale a pena do ponto de vista comercial? É isso que a gente vai começar a discutir agora, tá? Então, vem a questão, castrar ou não castrar os meus animais? Então, antes da gente entrar, propriamente dito, nas formas de castração, nas idades, nós temos que entender um pouco a biologia do animal, tá? Nós temos que entender como que o animal cresce, como que o animal se desenvolve. Então, eu tenho aqui, tá, uma curva de crescimento que nós subdividimos ela, aí na parte de concepção dos animais até o seu nascimento. Eu não vou abordar essa questão aí de nutrição materna por uma questão de tempo. Nós temos aqui a fase que vai do nascimento até a puberdade dos animais. É a fase que os animais são mais eficientes na deposição de tecidos. É o que nós falamos da fase de autoaceleração. O animal deposita músculo. E o que predomina nessa fase de vida é o GH, o hormônio de crescimento, desenvolvimento de tecido ósseo, desenvolvimento de tecido muscular. E quando o animal atinge a puberdade, isso varia a idade, mas fica entre 12 até 18 meses de idade, esse animal, da puberdade até a maturidade, ele diminui o seu crescimento, o crescimento muscular praticamente cessa e o animal inicia a fase de deposição de gordura. Nós consideramos um animal na maturidade quando ele atinge 25% de gordura corporal, tá? Então, no Brasil, tradicionalmente, nós abatemos os animais um pouco antes do ponto à maturidade, porque quando o animal passa a depositar muita gordura,
ele tem um aumento muito grande no seu custo de produção. Só a título de exemplo, um animal zebuíno, macho inteiro, sem jejum, tá? Um animal que você vai pesar ele sem dar o jejum, esse animal, na maturidade, ele atinge com um peso bem próximo dos 600 quilos, tá? E nós abatemos, no Brasil, animais aí, em média, 17, 18 arrobas, 510 até 540 quilos. Então, nós podemos perceber que nós abatemos esses animais um pouco antes da maturidade por uma questão de custo de tecido depositado. Então, nós podemos ver por essa segunda curva que a fase de vida mais eficiente dos animais, onde ele apresenta maior capacidade de ganho de peso e ganho mais barato, é justamente próximo à maturidade, é onde ele tem a maior concentração de hormônios anabólicos. Tá? Então, no macho inteiro, a testosterona é o principal hormônio anabólico que dá essa vantagem, que dá essa maior eficiência para o macho inteiro, quando comparado ao macho castrado e às fêmeas, tá? Então, o animal, até atingir a puberdade, nós podemos falar que ele é um animal mais eficiente. E depois da puberdade, quando ele inicia a deposição de tecido adiposo, ele é um animal que perde eficiência metabólica. Então, toda vez que um animal perde eficiência metabólica, ele também está perdendo eficiência econômica. Então, quando nós comparamos a fase do animal, tá, de um indivíduo qualquer, a fase mais barata de se colocar peso é até a puberdade, seja ele de qual classe sexual for. Então, aqui trazendo, né, um exemplo do que é um animal que é mais eficiente ao longo da sua vida, nós podemos pegar um animal aqui recém-nascido, né, aí um animal com poucos meses de vida, ele tem uma conversão alimentar de 2,5 kg de alimento para 1 kg de ganho de peso. Tá? Quando nós pegamos aqui os animais na fase de recria, tá, que são os animais que apresentam maiores taxas de crescimento, a gente vê uma conversão alimentar que fica entre 4 e 8 quilos de alimento para 1 quilo de ganho. E quando o animal vem para terminação, é onde ele começa a ficar mais caro. Ele precisa comer mais para depositar a mesma quantidade de tecido, porque esse tecido que ele deposita é gordura. Então, o que é propriamente dito a castração? A castração nada mais é do que a operação que consiste na ablação testicular ou supressão funcional dos órgãos reprodutores, tá? Então, quando nós realizamos a castração, qual é o nosso objetivo? É reduzir essa taxa metabólica, tá? Que os machos inteiros têm a mais, tá? São animais que exigem mais energia, os machos inteiros, tá? Eles são mais exigentes do ponto de vista nutricional e, consequentemente, nós queremos diminuir a exigência de mantença, tá, desses animais. Como que nós fazemos isso? Retirando o principal hormônio anabólico desses animais, ou seja, a castração, ela vai retirar os efeitos da testosterona. Um outro objetivo que nós já até comentamos anteriormente é melhorar características de carcaça. Eu consigo dar mais acabamento nos animais castrados quando comparado aos animais inteiros, principalmente em um ambiente com uma dificuldade nutricional, tá? Como nós comentamos, a questão da oscilação do pasto ao longo do ano. Nós podemos também produzir uma carne de melhor qualidade, uma carne mais macia, uma carne com um sabor mais intenso, porque os animais castrados tendem a depositar mais gordura intramuscular e a gordura, ela é um palatabilizante natural da carne. Nós podemos melhorar a textura, cor e outras características aí relacionadas à carne. E alguns produtores, nós podemos perceber isso aí em várias fazendas, que eles castram os animais
para facilitar o manejo, evitar briga entre animais adultos, conviver machos e fêmeas sem sodomia excessiva. Mas aqui eu trago uma consideração. Quando nós falamos de machos castrados e fêmeas, são animais que se assemelham muito, mas são animais que ainda têm a sua exigência nutricional diferenciada. Então, tratar fêmeas é diferente de tratar machos castrados do ponto de vista nutricional. Então, nós temos que ter esse cuidado. Não é uma decisão certa você, por exemplo, fechar um lote de fêmeas junto com machos castrados, mas a gente vê isso na prática, ok? Só uma questão aí de pontuação, tá? E uma questão que poucas pessoas sabem, né, que a gente percebe isso nas conversas, é que existem diferentes formas de se castrar o animal. Eu não vou entrar no mérito de discutir ponto a ponto, tá? Até por uma questão de tempo e pela minha formação. Mas o método mais tradicional de castração que nós temos é a remoção total dos testículos, que é uma técnica cirúrgica, e na prática o pessoal sempre fala que é a castração feita na faca, né? Nós temos também outra castração cirúrgica, que é a castração parcial, também chamada de castração russa, tá? E nós temos os métodos não cirúrgicos, tá? O primeiro aqui é o do Burdizo, é uma ferramenta semelhante a um alicate, onde você vai fazer a compressão dos vasos sanguíneos e vai interromper o fluxo sanguíneo para os testículos. Então, vai ocorrer uma atrofia. Também um método não cirúrgico e muito utilizado hoje é a vacina anti-GnRH. Tá? Você faz essa vacinação igual às vacinações de rotina de um animal. Então, se for, por exemplo, uma vacinação para entrar no confinamento, você realiza essa vacinação 30 dias antes dos animais entrarem no confinamento e após o confinamento você faz algumas vacinações regulares. Então, em termos de manejo, ela é muito eficiente. E, por último, aqui nós temos a castração química, que algumas pessoas confundem com a vacina. São métodos diferentes. A castração química, nós vamos fazer uma injeção, tá? Por exemplo, de ácido lático, né? Nós vamos usar aí diferentes compostos, mas um muito comumente utilizado é o ácido lático, direto nos testículos, e ele vai aí interromper a produção de testosterona. Então, existem vários métodos de castração que podem ser utilizados aí de acordo com a necessidade de cada propriedade. E uma outra pergunta que sempre nos fazem: quando castrar os animais? Essa pergunta, ela também não tem uma resposta definitiva, tá? Esse estudo feito pela Embrapa, eles castraram os animais no nascimento, eles castraram os animais na desmama, aos 12 meses e aos 18 meses, tá? Todas essas formas, elas apresentam vantagens e desvantagens. Quando você castra um animal muito novo, né, um bezerro, você tem um estresse menor, tá? Não é um animal ainda tão dominante, não é um animal tão agressivo, então, em termos de estresse, é menor. Esse animal, ele tem tempo de se recuperar até o seu abate, porém, você, desde o início da vida, você já tirou desse animal o seu principal hormônio de crescimento, o seu principal hormônio anabólico. Então, esse animal, ele vai ser menos eficiente metabolicamente. Consequentemente, ele vai ser mais caro financeiramente. E quando nós passamos aqui para o outro lado, nós vamos aí fazer uma castração de um animal pré-confinamento, igual muitas pessoas fazem, tem a vantagem, você utilizou esse hormônio do animal, então ele é um animal que vai te custar mais barato. O problema é que você pode expor esse animal a um estresse muito elevado. E nesse momento da cirurgia, você pode fazer com que o animal perca peso, tem a questão de dores, né? Esse animal aí
pode não estar muito bem. Então, ele pode perder peso e isso pode vir a acarretar em prejuízo. Então, isso vai depender muito de cada propriedade, se o produtor tem mão de obra, se ele vai ser remunerado ou não. Então, vários fatores influenciam na época de castração, mas pode-se castrar animais em diferentes épocas. Essa tabela 2, eu achei ela muito interessante, que é uma tese de doutorado feita aqui no Brasil, e eles fizeram 2 tipos de castração, tá? A castração cirúrgica, representada aqui pela letra C, e a castração química, pela letra Q. A castração química foi feita com ácido lático mais papaína, tá? E eles castraram os animais em 3 épocas, aos 5 meses, aos 10 meses e aos 20 meses de idade, e eles avaliaram a concentração de testosterona desse animal 150 dias após o procedimento. Então, percebam uma coisa aqui. Castrar um animal muito cedo, 5 meses. Esse animal, no dia da castração, fizeram a avaliação sanguínea desses animais para medir a testosterona. Então, antes da castração, esses animais tinham ali 0,5, 0,4 picogramas, tá, por ml de testosterona. Quando nós passamos aqui para os animais de 10 meses, nós podemos perceber já um aumento nos níveis de testosterona. Então, antes da castração, os animais aí estavam entre 1 e 2 picogramas por ml de sangue de testosterona. Ou seja, ainda não tem tanta testosterona atuante. E quando nós pegamos os animais castrados aí já próximo dos 2 anos, ou seja, animais aí que já atingiram a puberdade, percebam a alta concentração de testosterona. Valores aí bem próximos dos 14 picogramas, né, por ml de testosterona. Então, esses animais que foram castrados tardiamente, eles se beneficiaram desse efeito anabólico da testosterona. E percebam aqui comigo, 3 dias depois da castração, 3 dias, os animais que foram castrados cirurgicamente já tiveram os seus níveis de testosterona assim, drasticamente reduzidos, de 14 picogramas para 0,9. Já os animais que foram castrados quimicamente ainda estavam com níveis mais elevados, aí entre 5,6 picogramas por ml de sangue. Porém, com 7 dias, se nós pegarmos aqui uma semana pós-castração, os animais, tanto cirúrgicos, quanto os castrados quimicamente, já apresentavam níveis bem baixos de testosterona. Então, por exemplo, um animal que você quer castrar ele antes de confinar, talvez uma castração química ela seja melhor do que uma castração cirúrgica, devido aí principalmente ao sofrimento que esse animal pode apresentar. Então, nós podemos perceber que a castração química ela é tão eficiente quanto a castração cirúrgica. Ela apenas demorou ali 4 dias a mais para reduzir essa quantidade de testosterona circulante. Tá? Então, existem, em função disso, em função dos animais inteiros que são castrados, tá? Existem 2 aspectos principais. O início da fase de maior deposição de gordura e a quantidade de gordura que será acumulada. Então, quando nós castramos um animal, é como se nós estivéssemos trazendo esse animal o mais próximo possível de uma fêmea. Então, quando nós temos aqui as 3 classes sexuais, fêmea, castrado e macho inteiro, nós podemos perceber que as fêmeas são os animais que apresentam mais gordura no corpo, enquanto que os machos inteiros são os animais que apresentam mais músculos. E os machos castrados são os animais intermediários. Então, a castração ela tem esse objetivo, né? Tentar trazer os animais castrados o mais semelhantes possível
aí para as fêmeas, né, em termos aí fisiológicos, tá? Então, aqui nessa tabela, nós temos aí as diferenças de sexo na composição corporal de bovinos de 300 quilos, tá, de corpo vazio. Nós temos aqui macho castrado, macho inteiro e macho castrado. Percebam que o macho inteiro, ele deposita mais proteína no corpo. Por quê? Porque é componente do tecido muscular. Ele deposita aí 172 gramas por dia, enquanto o macho castrado, ele vai depositar 160. Por outro lado, quando nós pensamos em tecido adiposo, o macho castrado, ele deposita quase 40 gramas a mais de gordura por dia do que o macho inteiro, tá? E quando nós falamos de fêmea, vejam que o macho castrado, ele está muito semelhante à fêmea. E a fêmea, ela tende a depositar mais gordura. Então, do ponto de vista metabólico, a fêmea é a classe sexual, tá, mais ineficiente que se tem pelo tipo de tecido que ela deposita, tá? Então, aqui mais uma comparação. Nós temos o efeito na composição em músculos e gordura e na composição do ganho de peso em bovinos de diferentes classes sexuais. Quando nós pegamos os animais inteiros, eles têm praticamente 70 quilos de músculo quando eles foram avaliados, enquanto os castrados, um peso aí de músculo inferior a 32 quilos. Em relação à gordura, os animais inteiros, eles têm menos gordura do que músculo. Já os animais castrados têm quase 40 quilos de gordura, ou seja, eles têm mais gordura que músculo. O ganho médio diário dos animais inteiros são maiores, porque eles são mais anabólicos, aí deu uma diferença superior a 200 gramas por dia. Esse ganho, ele foi mais muscular, né, para os animais inteiros, e ele foi mais adiposo para os animais castrados. E nós podemos perceber também um maior ganho em tecido ósseo dos animais inteiros, justamente para suportar esse maior crescimento que eles apresentam. Nessa tabela 5, eu quero mostrar para vocês o custo metabólico de se depositar gordura. Nessa tabela, nós só temos aqui a composição corporal de um bovino castrado. Percebam que quando o animal é jovem, aqui representado por um animal de 200 quilos, o corpo desse animal tem 62% de água, 19,7% de proteína e 14% de gordura. Se vocês perceberem, a proteína, ela varia muito pouco, ela vai de 19% até 18%. Já a quantidade de água e gordura, elas são inversas. À medida que o animal fica mais velho, ele deposita menos água no seu corpo, tá? Então, um animal aqui de 350 quilos, ele deposita 56% de água no seu corpo, tá? E ele tem aí, né, na sua composição, 22% de gordura, tá? Então, quando esse animal ele sai de 200 quilos para 201 quilos, ou seja, um ganho de 1 quilo por dia, ele coloca no seu corpo 570 gramas de água e ele coloca 250 gramas de gordura. Agora, esse mesmo 1 quilo, no mesmo animal, porém em uma fase mais avançada de vida, percebam que ele deposita menos água, 470 gramas, e ele vai depositar 416 gramas de gordura. A gordura, ela é um componente muito caro para se produzir no corpo. Então, quando nós comparamos o tecido adiposo com o tecido muscular, a gente sempre fala isso, né? O músculo é mais barato do que a gordura. Por quê? Porque o tecido magro, o tecido muscular, ele vai ter aí algo próximo de 75% de água, enquanto o tecido adiposo, ele vai ter 10% de água
e 90% de gordura. Então, do ponto de vista metabólico, isso tem um custo muito elevado para o animal produzir. Tá? Então, aqui nós temos um exemplo bem claro de um animal macho inteiro que não tem uma cobertura de gordura, né, muito visível, e nós podemos perceber aqui na parte traseira uma massa, né, muscular muito evidente. Né? O animal tem muito músculo, mas pouca gordura, ou seja, é difícil terminar animais machos inteiros. Por outro lado, nós temos aqui um animal castrado, que apresenta menos massa muscular, mas um acabamento muito mais atraente para a indústria frigorífica. Queria falar um pouquinho do CMC Flix. O CMC Flix é a nossa plataforma de cursos do CMC. A gente fala que é o Netflix do agro. E o CMC Flix tem diversas aulas, muitos cursos, inclusive que o Dr. Leandro Samer nos proporciona lá dentro, cursos de semi-confinamento. Temos diversos cursos também de pecuária de leite, junto com os cursos de pecuária de corte, e um catálogo imenso de lives, que são as lives que a gente produziu no CMC nos últimos 3 anos, que ficam disponíveis para vocês durante uma semana, mas elas viram um catálogo dentro do Netflix, dentro do CMC Flix. Dentro do CMC Flix, qualquer termo que você pesquisar, qualquer termo que você colocar lá, você vai conseguir um número muito grande, tanto de cursos como de aulas. E o mais interessante de tudo é o preço. Para você ter acesso durante um ano do CMC Flix, você vai pagar 12 vezes de R$ 59,58. É muito barato, e para você que é aluno universitário, que quiser compor horas aula, é muito interessante, que você pode assistir diversos conteúdos dentro do CMC Flix, e depois a gente vai emitir o certificado daquelas horas para você. Não deixe de chamar agora mesmo um de nossos consultores, o telefone dele está passando aí debaixo da tela, para você adquirir agora mesmo o seu CMC Flix. Vamos lá, doutor Leandro? Então, vamos lá, vamos continuar. Eu acabei de comentar sobre algumas desvantagens do macho castrado em relação ao macho inteiro, em relação à deposição de tecido, mas os machos castrados, eles também têm algumas vantagens. Quando nós comparamos aqui machos inteiros, castrados e fêmeas, em relação aos cortes da carcaça, nós podemos perceber que os machos inteiros, os machos castrados e as fêmeas, elas têm uma menor deposição de acém. Não que o acém seja um corte ruim, mas ele é um corte com menor valor agregado. E o macho inteiro, por ter muitos receptores anabólicos no dianteiro, ele acaba tendo maior desenvolvimento dessa região. Quando nós avaliamos aqui o coxão, os machos castrados e as fêmeas também levam vantagem. Eles conseguem, proporcionalmente, depositarem mais tecido na parte traseira da carcaça, que é onde estão os cortes de maior valor comercial. Então, a gente pode ver aqui alcatra completa, no caso, os machos castrados e as fêmeas, elas levam vantagem. No dianteiro, como eu comentei, os castrados e as fêmeas depositam menos e eles depositam mais traseiro especial. Então, eles têm essa vantagem de ter um direcionamento energético para a parte de trás da carcaça. Nessa tabela 7, foi uma tese também de doutorado aqui no Brasil, analisou-se algumas características de macho inteiro, tá? Esses animais eram cruzados Nelore com Angus, né, que é uma composição genética hoje muito buscada para as carnes de qualidade. Então, esse trabalho avaliou o macho inteiro, avaliou a castração imunológica, que é a castração de vacina. Eles também avaliaram a castração cirúrgica e também fêmeas. Então, percebam aqui comigo, em relação ao peso vivo final dos animais. Os animais machos inteiros foram abatidos mais pesados, aí com 18 arrobas e meia de peso. Os machos castrados, tanto imunologicamente como cirurgicamente, eles foram abatidos aí inferior a 500 quilos de peso. Isso aí
ficou próximo de 16 arrobas e meia. E as fêmeas, a classe sexual menos anabólica, foram abatidas com 15 arrobas e meia. O ganho médio diário, 1,4 kg para os machos inteiros e 1,140 kg para as demais classes. Por isso que eu comentei, os machos castrados, em vários momentos, se assemelham às fêmeas. E uma coisa que eu quero que vocês percebam agora, mesmo o macho inteiro ter sido abatido mais pesado, ele obteve o maior ganho de peso, ele foi abatido com menos gordura do que as demais classes sexuais. Quando nós medimos aqui a espessura de gordura subcutânea, que nada mais é do que a quantidade de gordura que recobre a carcaça, os animais machos inteiros apresentaram 7,5 milímetros, enquanto os animais castrados, 12 milímetros, e as fêmeas, 16. Então, se nós pensarmos nas fêmeas, elas passaram muito do ponto de abate, elas poderiam ter sido abatidas, inclusive, com peso inferior. Tá? Então, elas foram abatidas mais leves, porém mais bem acabadas. Por isso que eu chamei a atenção lá no início da apresentação, que muitas vezes ficar preso em peso, nós podemos cometer erros. O importante é saber se o animal está terminado ou não. Quando nós avaliamos o marmoreio, ou seja, aquela quantidade de gordura entremeada na carne, que hoje tem alto valor agregado, nós podemos perceber que os machos inteiros foram os animais que apresentaram o pior score, justamente pelo seu maior anabolismo. E quanto mais o animal desenvolve músculo, menos ele tende a colocar gordura. Por quê? Porque a gordura ela é antagônica ao crescimento muscular e ela é depositada tardiamente. Quando nós avaliamos o pH, eu vou falar especificamente de pH um pouco à frente, mas nós podemos perceber que os machos inteiros, eles apresentaram um pH da carne maior do que as outras 3 classes sexuais, os machos castrados e as fêmeas, desculpa, as outras 2 classes sexuais, tá? Nesse caso, quanto maior o pH, pior. No entanto, esse pH de 5,65 obtido para os machos inteiros está dentro do preconizado, mas isso está relacionado ao estresse e nós vamos discutir isso à frente. Quando se avaliou a força de cisalhamento, nós podemos perceber também que o macho inteiro ele foi maior do que os machos castrados e as fêmeas. E quanto maior essa força de cisalhamento, pior. A força desse cisalhamento é uma análise laboratorial, onde nós pegamos uma carne previamente assada e colocamos ela em uma máquina chamada texturômetro para ver a sua dureza. Então, quanto mais força a máquina faz para romper essa carne, mais dura ela é. Então, isso seria uma analogia a quanto de força nós teríamos que colocar na nossa mandíbula para mastigar essa carne. Então, quando nós pegamos aqui os machos castrados e as fêmeas, foram os melhores resultados, ou seja, carne mais macia. E quando nós avaliamos também os lipídios totais, né, que pode conferir sabor, pode conferir maciez, os machos castrados e as fêmeas levam vantagem. Tá? Então, aqui nessa foto, tá, nós temos aqui um animal macho inteiro. Visivelmente, nós podemos perceber que ele tem um tamanho de músculo maior, mas ele tem menos gordura de acabamento, que é a gordura aqui subcutânea, e ele tem menos gordura entremeada. Já esse macho castrado, que foi castrado por vacina, né, forma imunológica, e as fêmeas, nós podemos perceber uma grande deposição de tecido, né, adiposo subcutâneo, e também aí um marmoreio muito desejado aí para os mercados de carne de qualidade.
tá? Voltando aí na questão do pH, por que avaliar pH é importante? O pH está relacionado ao estresse do animal. Animais inteiros, eles são mais reativos, eles brigam mais, eles disputam mais. Então, esse pH mais elevado, um dos motivos, não que seja o único, um dos motivos pode ser o estresse que esse animal sofre, tá? Numa eventual briga pré-abate, por exemplo, isso pode esgotar as reservas de glicogênio muscular, tá? Esse animal vai ter aí um aumento de frequência respiratória, um consumo das suas reservas de glicogênio muito rápida, não ocorrerá, ou ocorrerá uma queda inadequada do pH muscular, porque o pH ele precisa cair durante o processo de transformação de músculo em carne, o que nós chamamos de rigor mortis, e isso pode culminar com uma carne chamada DFD, que é uma carne dura, escura e seca, tá? Que ela vai ter aí pouco valor de mercado, tá? Então, aqui nós podemos ver, na foto da direita, uma carne de animais castrados, tá? Uma cor mais atrativa, uma cor vermelho cereja, e a carne dos animais machos, uma carne mais escura. Isso não é tão atrativo em termos sensoriais. E nesse gráfico aqui da nossa esquerda, foi feito um levantamento pelo portal Giro do Boi, onde eles avaliaram o pH de milhares de animais, né? Foram tomadas aí milhares de amostras em frigoríficos, e eles avaliaram o pH desses animais. Apenas 55% dos animais avaliados estavam com pH dentro do desejável, que vai aí de 5,4 até 5,8. Acima de 5,8 seria inadequado para o consumidor. E nós podemos perceber um número muito elevado, 45% das amostras. Agora, nem todo frigorífico mede o pH das carnes. Isso seria muito importante quando nós consideramos aí oferecer, né, para o consumidor uma carne de qualidade. Tá? Então, pessoal, essa foi a primeira parte da nossa apresentação. Até aqui, nós falamos basicamente na biologia do animal, né? O que a castração faz com a deposição de tecido, né? Faz com que o animal deposite mais gordura, mas torna ele mais ineficiente do ponto de vista metabólico. Agora, nós vamos tentar entender o ponto de vista econômico, ok? Então, nessa tabela 9, nós temos aí algumas informações sobre os bovinos confinados no Brasil. Tá? Nós temos aqui bezerros, que são os animais para se produzir super precoce, machos inteiros, machos castrados, novilhas e vaca de descarte. Eu vou focar somente nos machos, tá? E nas novilhas. Não abordarei aqui bezerros e vacas de descarte. Então, percebam aqui comigo. Vamos começar pela última linha. Foi feita uma entrevista, né, com os confinadores e perguntaram para eles quais animais eles tinham, né, no seu confinamento, em termos de classe sexual e idade. Percebam aqui que 78% dos confinadores tinham, tá, animais inteiros. Tá? Isso aqui, pessoal, não é um somatório, tá? Isso aqui não fecha 100%, porque eles queriam saber quais animais, né, aqueles confinadores tinham. Porque tem confinador que confina castrado, confina fêmea, confina macho inteiro, tudo de uma única vez. Então, nós podemos perceber que a grande quantidade de animais confinados no Brasil são machos inteiros. Então, aqui já liga um alerta para nós. Por que a grande maioria dos confinadores confinam animais inteiros? Quando nós pegamos os animais castrados, tá, e as fêmeas, nós
podemos perceber aí números que ficam entre 15% e 20%, tá? Daqueles produtores entrevistados que tinham essas classes sexuais, ok? Então, numericamente, macho inteiro, ele é, em termos de número, ele é mais confinado aí do que os demais, tá? Então, quais são os parâmetros desses animais, tá? Os machos inteiros são confinados aí muito próximos dos 2 anos de idade, os machos castrados bem próximo aí dos seus 26 meses e as novilhas aos 19 meses. Quando nós pegamos o peso inicial, percebam aqui, os animais machos inteiros são confinados com peso inferior a 13 arrobas. No meu modo de ver, isso devido pelo alto custo da recria. Então, para o produtor não pagar uma arroba cara de recria, ele acaba optando por comprar um animal mais leve e pagar essa arroba depositada, que fica mais barata do que a arroba comprada, tá? Então, os animais inteiros, aí, inferiores a 13 arrobas, os animais castrados, bem próximos de 13 arrobas, e as fêmeas, aí, inferiores a 10 arrobas de peso de entrada no confinamento. Já os animais inteiros, na saída do confinamento, eles já saem aí com peso de 17 arrobas e meia, tá? 526 quilos. Enquanto que os castrados saem com peso inferior a 17 arrobas, né, ali bem próximo dos 210 quilos, e as fêmeas com apenas 400 quilos, tá? Em média, os animais machos ficam confinados 96 dias, os castrados 94, né? Então, aí uma diferença muito pequena, enquanto os confinamentos de fêmeas são os confinamentos mais curtos. Por quê? Porque elas depositam gordura mais rápido, né? Então, 85 dias. É aí que as coisas, né, começam a fazer sentido para o animal macho inteiro. Ele ganha 1,560 kg por dia. Esse é o ganho médio diário dele. Enquanto os animais machos castrados ganham 1,380 kg, 180 gramas por dia. Isso, lá no final do confinamento, é uma diferença muito grande. E as fêmeas, a menor capacidade de ganho, é 1,250 kg. E a maior resposta que nós vamos encontrar do ponto de vista econômico está nessa variável, é a conversão alimentar. Quantos quilos de alimento o macho inteiro precisa para converter em 1 quilo de ganho de peso, tá? Então, ele precisa de 6,9 quilos de matéria seca por dia, 6,9 quilos de matéria seca para ganhar 1 quilo de peso vivo, e os animais machos castrados precisam de 7,8 quilos para fazer aí o mesmo 1 quilo. Tá? As fêmeas ali, muito semelhante, né, aos animais castrados, tá? Em termos de eficiência, tá? E em termos de consumo de matéria seca, percebam algo aqui muito importante. Os animais castrados comem igual ao animal inteiro, mas eles ganham menos. E é justamente isso que faz eles terem, né, essa pior conversão alimentar. Quando nós avaliamos inúmeras variáveis no confinamento, né, o produtor gosta muito de avaliar ganho médio diário, dias de confinamento, existem inúmeras métricas que nós podemos trabalhar dentro do confinamento. Mas a variável que mais correlaciona com custo de arroba produzida, com rentabilidade no confinamento, é a conversão alimentar. Então, quanto melhor for a conversão alimentar dos seus animais, mais barata tende a ficar a sua arroba produzida. Por isso que nós comentamos anteriormente, quem confina animal tem que saber isso. Por isso que os confinadores, nós vimos, quase 80%, né, tem animais machos no seu plantel. Tá? Pessoal, eu gostaria de convidar vocês para o nosso curso de diagnóstico de gestação, que é feito por palpação retal e ultrassonografia. Esse curso é no CMC, nós estamos a 180 quilômetros de Belo Horizonte,
E a próxima turma é no dia 10 e 11 de dezembro, agora aí daqui poucos dias. Não perca a oportunidade, você que é aluno de veterinária ou profissional já formado, aproveite as férias agora, o início das férias, para se capacitar em palpação retal e ultrassonografia. São 2 dias, é um sábado e um domingo. Eu sei que muitos de vocês trabalham e foi um pedido de vocês para que esse curso fosse no sábado e no domingo, para que todos pudessem participar. Chame agora um de nossos consultores, o telefone dele está passando aí debaixo da tela, para fazer sua inscrição no nosso curso de diagnóstico de gestação, por palpação retal e ultrassonografia. Obrigado, doutor Leandro. Então, vamos lá. Então, aqui, pessoal, esse é um dado que não é tão novo, tá? Assim, 2011 para 2015, eu não achei dados mais novos, mas aqui vale uma reflexão. Em 2011, se tinha 30% de animais abatidos castrados. E animais inteiros de pasto, 38%. Já em 2015, esses valores saltaram de 38% para 47% de animais inteiros abatidos a pasto. E o número de animais castrados reduziu aí de forma significativa também. O que isso fala para nós? É que o produtor, sabendo da menor eficiência do animal castrado, tem investido dinheiro na nutrição de animais inteiros, tá? Então, se nós pensarmos aí na TIP, né, na terminação intensiva, a pasto, ela tem crescido muito. Produtores utilizando 1,5%, 1,8%, até 2% de grãos, né, para os animais inteiros a pasto, onde se consegue resultados muito semelhantes aí do que animais confinados, né, na forma tradicional. Então, o produtor, ele entendeu que se ele investir em nutrição, ele consegue abater um animal inteiro, tá? Ele não precisa castrar, e esse animal torna mais rentável para ele, porque nem todo frigorífico vai pagar o produtor por um animal castrado ou por uma fêmea. Tá? Então, eu quero demonstrar aqui, para nós já darmos aí, começar a finalizar a nossa apresentação, tá? Eu quero demonstrar aqui o que seria vantajoso para alguns produtores, tá? Eu peguei aqui como exemplo, tá? Na página da Associação de Angus do Brasil, tá? Então, isso aqui são informações públicas, tá? Não é propaganda para nenhum frigorífico que eu vier a citar, meramente uma questão didática. Então, esse frigorífico, né, chamado Frigol, ele tem uma bonificação para o estado de São Paulo para carne Angus, tá? Então, primeira coisa é o animal ser certificado ali, né, pelo certificador do frigorífico, a questão genética. Então, vejam que esse programa de carne Angus, eles bonificam apenas machos castrados e fêmeas. Ok, então o macho inteiro, para esse frigorífico, não seria bonificado. Para macho castrado, se aceita animais até 2 dentes, tá? E para fêmeas, se aceitam animais até 4 dentes, ou seja, aceitam fêmeas mais velhas, tá? Quanto mais dentes o animal tem, mais velho ele é, tá? Então, dentro dessa idade, o frigorífico ele também adota 2 tipos de acabamento, que é o acabamento uniforme e o acabamento mediano. Então, o acabamento uniforme, ele vai de 6 até 10 milímetros de gordura subcutânea, e o mediano de 3 a 6. E o frigorífico também exige peso de carcaça, tá? Então, o animal castrado, para ser bonificado, ele teria que ter, no mínimo, 13,1 arrobas, tá, de peso, e um acabamento entre uniforme mediano e, no máximo, 2 dentes. Então, se nós pensarmos aqui na máxima bonificação, tá, onde estaria? Seria aquele animal que teria até 2 dentes, uma gordura uniforme, tá, acima de 15 arrobas. Então, ele ganharia 5% de bônus. Então, uma arroba de R$300, ele ganharia aí R$15 por arroba.
considerando aí um peso de 15 arrobas, 15 vezes 15 daria R$ 225. Ele já conseguiria, né, recuperar uma parte da menor eficiência desses animais. No exemplo anterior, nós falamos aí algo entre R$ 150 e R$ 160, mas isso pode variar. Agora, pensa em uma coisa, de nada adianta entregar um animal castrado se você também não atingir a exigência do frigorífico. Vejam, um animal dente de leite ou 2 dentes com gordura mediana, mas que está entre 13 e 15 arrobas, o frigorífico não te pagaria nada, ele te pagaria preço de boi. Você não teria bonificação nenhuma, tá? Então, entra a questão. Eu vou castrar, mas não é simplesmente castrar e entregar para o frigorífico qualquer animal. O frigorífico ainda vai te exigir, né, outras variáveis, tá? E para a fêmea aqui, a mesma questão, tá? A fêmea pode ser bonificada até 5%, a questão é que ela é mais leve do que o macho castrado. Se nós pegarmos o mesmo frigorífico, tá? Porém, para outro estado, tá? O estado do Pará, eles já pagam um valor fixo, tá? Então, aqui, eles não pagam para gordura excessiva, eles não pagam para gordura escassa e nem ausente, ou seja, você precisa ter acabamento, tá? Mediano ou uniforme. E também animais de 13 arrobas para cima. Então, se nós pensarmos o máximo que você ganharia, né, o produtor ganharia, seria R$ 12 por arroba, se ele entregasse um animal nas mesmas condições, né, que o frigorífico exige para o estado de São Paulo, ou seja, o animal dente de leite ou 2 dentes, gordura uniforme, com 15 arrobas ou mais aí de carcaça. Tá? Então, a gente vê que não é tão simples assim, nós atingirmos, tá, a bonificação máxima de um frigorífico. Então, às vezes, se gasta dinheiro produzindo animal e não tem o retorno, né, lá na frente. Tá? Então, quando eu falo gordura mediana, gordura uniforme, nós estamos falando desses 2 tipos de gordura aqui. Tá? O frigorífico, ele não quer uma gordura ausente, ele não quer uma gordura escassa e ele não quer uma gordura excessiva. Tá? Por isso que esses programas, eles tendem a bonificar basicamente, tá, animais que vão de 3 até 10 milímetros de gordura subcutânea. Aqui um outro exemplo, tá, também de frigoríficos que são aí certificados pelo Angus, mas esse é de Santa Catarina. Eu trouxe esse para mostrar que animais inteiros também podem ser bonificados, porém, somente com dente de leite, tá? Então, o Angus, ele exige, no mínimo, 50% do animal de genética Angus, tá? Associação, e quando você leva um animal macho inteiro, tá? Ele tem que ser dente de leite. A questão é que esses animais começam a trocar de dente muito próximo ali de 18, 20 meses de idade. Então, para você entregar um animal inteiro, dente de leite, você tem que ter uma programação, um plano nutricional muito forte, né? Muito bom para esse animal, para que ele consiga crescer até os 18 meses, não trocar dente e colocar gordura. Então, esse frigorífico, ele chega a bonificar até 10%, tá? Quando se bate aí a bonificação máxima. Então, eles aceitam, né, tanto macho inteiro, macho castrado e fêmea, mas cada um aí com as suas características, tá? E para nós finalizarmos essa parte de bonificação, eu quero mostrar que não necessariamente um frigorífico ele precisa ficar preso a uma associação. Os frigoríficos podem ter o seu sistema de pagamento por qualidade, o seu sistema de pagamento por classe sexual. Esse é o pagamento, né, da JBS, que é um frigorífico aí muito conhecido, né, a maior indústria processadora de proteína animal do mundo, e eles têm uma linha de carnes chamada 1953, onde eles trabalham, tá, com a exigência mínima de 50% de animal europeu de corte, tá, pode ser britânico
continental ou adaptado. Eles não aceitam animais aí com muitas características equinas, né? Questão de orelhas e cupins, e eles só aceitam machos castrados e novilhas, tá? Então, eles fazem uma separação de novilha leve e pesada, tá? Então, de 13 a 16 arrobas, novilha leve, de 16 até 24 arrobas, uma novilha pesada, e os animais castrados de 16 até 24 arrobas. Então, como que seria essa bonificação? A bonificação máxima que a JBS pagaria para o produtor. Então, se nós pegarmos aqui o protocolo sinal verde, tá? Nós temos aqui, dentro do protocolo sinal verde, o valor de R$ 6,00 por arroba. Como que o animal ganharia R$ 6,00 por arroba? Ele tinha que ter um acabamento 4, tá? Que é o acabamento uniforme, muito semelhante ao que nós falamos do Angus, e ele tem que ter maturidade 0. Pessoal, vejam só, entregar um animal castrado, maturidade 0, com acabamento 4, você vai precisar de um plano nutricional muito eficiente. Então, nesse caso, você ganharia R$ 6,00 por arroba. E, em alguns casos, existem até desvalorização da sua arroba, do seu animal, da sua carcaça. Esse animal seria aí penalizado, eventualmente, né, quando ele está fora dos critérios, em até R$ 5,00 por arroba, tá? Além do protocolo sinal verde, tá, onde eu disse que o animal pode ganhar até R$ 6,00, se a sua fazenda for certificada para a cota Hilton, tá? Então, isso é uma questão de certificação de propriedade, tá? Você ganharia mais R$ 2,00 por arroba. E se o animal fosse enquadrado dentro do protocolo 1953. Então, você teria, né, o produtor aí, um bônus máximo de 13 arrobas, tá? Desculpa, R$ 13,00 por arroba produzida. Agora, não é tão simples assim, tá? Vejam algumas ressalvas que o frigorífico ele coloca. O prêmio, tá? Ele é pago somente para carcaças aprovadas pelo técnico, né, do frigorífico. As carcaças que não forem classificadas no protocolo 1953 poderão ser bonificadas pelo protocolo sinal verde, mas nós vimos que isso seria até R$ 6,00 por arroba só, tá? Gordura ausente, tá? E excessiva perdem o prêmio, tá? E serão penalizadas, tá? Porque isso é ruim para o frigorífico. A gente já falou da gordura ausente, a questão de comprometer a qualidade de carne, e a gordura excessiva, ela atrasa a limpeza, isso onera, né? Isso aumenta o custo operacional de um frigorífico, tá? Essa proposta, ela vale apenas para animais que estão até 300 quilômetros do frigorífico, então muitos produtores estão distantes, eles não conseguiriam, tá? Isso também, tá? O animal entrar nessa linha 1953, existe uma cota, tá? Existe um calendário, então eles não compram animais o ano inteiro em grande quantidade, tá? É vetado, tá? É vedado aí o uso de derivados de algodão na ração dos animais. A gente sabe que no Centro-Oeste o uso de caroço de algodão é muito comum, porque o excesso de caroço de algodão pode penalizar, né, a qualidade da carne, pode fazer com que essa carne tenha um cheiro e um gosto aí alterado. E os machos castrados, tá, devem ser castrados com antecedência suficiente para garantir o ganho de peso de pelo menos 200 quilos como castrado. Ou seja, se você planeja abater um animal com 550 quilos, você teria que castrar ele aí entre 300 e 350 quilos. Nós falamos que isso onera muito o custo do animal pelo tipo de tecido que ele passa a depositar. Então, como mensagem final, né, como consideração final, tá, eu gostaria de dizer o seguinte: existem vários fatores, diretos e indiretos, que vão influenciar na tomada de decisão do produtor entre castrar ou não castrar
os seus animais. O prêmio pago pelo frigorífico será determinante. Então, aquele produtor que acha que está fazendo bom negócio de produzir fêmeas, de produzir machos castrados à toa, ele pode aí estar tendo prejuízo, tá? Então, cabe ao produtor analisar todos esses fatores para fazer a escolha certa. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer o CNC, tá? Em nome aqui do Renato, mais uma vez, o convite. Deixo aí o meu contato com vocês. Quem quiser entrar em contato, será um prazer. E eu fico à disposição aí para eventuais questionamentos. No mais, um grande abraço a todos. Muito obrigado, doutor Leandro. É muito interessante. Esse é um assunto bem polêmico e eu acredito que a visão técnica que o senhor trouxe e comercial vai ajudar muitos produtores. E a mensagem final mais importante, eu acredito que produz animal castrado se você está sendo pago pelo frigorífico. Sim. Isso a gente fala, não tem como brigar com a biologia do animal. O animal castrado é mais eficiente e, nesse caso, o produtor ele vai precisar de um parceiro para auxiliar ele nessa conta a mais que ele paga. Isso é fato. Muito obrigado. Eu que agradeço. Um grande abraço.